Uma placa ou painel solar são compostos por células fotovoltaicas que são fabricadas de materiais semicondutores como silício. A geração de corrente elétrica ocorre quando os fótons colidem com os átomos do material do painel solar, provocando assim o deslocamento dos elétrons e, por consequência, a corrente elétrica que carrega uma bateria. Se 100% da energia que chega na Terra fosse aproveitada, a gente teria aproximadamente 1.800 vezes mais energias que a gente consome em todo o planeta Terra. Mas, por ser uma energia que é muito cara, muita gente não usa. Por exemplo, uma casa com 4 pessoas precisa de aproximadamente R$ 25.000 para ter energia suficiente. Mas ela é bem durável, ela dura mais que 25 anos, então isso é um fator positivo. E elas são um pouco resistentes. Tipo, o granizo não vai afetar elas porque ela tem um vidro temperado e é melhor que não estraga tão fácil. E 90% dos painéis solares que são fabricados são de cristais de silício ultra puro. O processo de criação de um painel fotovoltaico é o seguinte: a princípio, temos o silício purificado, que é transformado em lingote de silício, e posteriormente em wafer, que são fatias do lingote de silício. E com esses wafers, nós produzimos a célula fotovoltaica, e em seguida, já pronto, o painel fotovoltaico. Para serem feitos os painéis fotovoltaicos, os wafers são tratados quimicamente e são transformados nas células fotovoltaicas que compõem os painéis. Durante esse processo, o silício se torna condutor de elétrons que são desprendidos com a luz do sol e se acumulam em uma corrente elétrica. Os painéis são compostos por uma moldura de alumínio, vidro especial, película encapsulante, células fotovoltaicas, outra película encapsulante, black sheet e uma caixa de junção. O tempo que leva para a luz do sol chegar a um painel solar de uma casa é de 8 minutos e 20 segundos. Essa energia é chamada de fotovoltaica. A energia do sol é transformada em energia elétrica que vai servir para a casa. Mas antes, a energia elétrica vai ser transportada para uma caixa de luz. Nessa caixa de luz vai ser distribuída para toda a casa. Assim, toda a energia que vai ser utilizada vai vir da energia do sol, além da energia criada pelo governo. E se não acontecesse um consumo total da energia criada, essa energia vai se transformar em créditos de energia. Esses créditos de energia vão criar um desconto para a conta de luz no processo, ou mesmo vai ser guardada para outros momentos depois. Para explicar o efeito fotovoltaico da transformação da luz que atinge o painel solar fotovoltaico e gera energia elétrica, podemos dividir em alguns processos. O primeiro deles, célula fotovoltaica de silício. A parte mais importante de um painel solar fotovoltaico, ou placa fotovoltaica, são as células fotovoltaicas de silício. O silício é composto de átomos minúsculos que são carregados com elétrons. A concepção mais comum de painéis fotovoltaicos ou placas fotovoltaicas utiliza dois tipos diferentes de silício, que serve para criar cargas negativas e positivas. Para criar uma carga negativa, o silício é combinado com boro, e para criar uma carga positiva, o silício é combinado com fósforo. Essa combinação cria mais elétrons no silício carregado positivamente e menos elétrons no silício carregado negativamente. O silício carregado positivamente é sanduichado com o silício carregado negativamente. Isso permite à célula de silício reagir com o Sol produzindo energia elétrica. Número 2. A construção do painel solar fotovoltaico. Cada célula fotovoltaica é cuidadosamente colocada, plana, em série, uma após a outra. As células fotovoltaicas individuais são conectadas usando uma faixa condutora extremamente fina. Esta tira é tecida de cima para baixo de cada célula, de modo de que todas as células fotovoltaicas do painel solar fotovoltaico estejam ligadas, assim criando um circuito.
Essa série de células fotovoltaicas é então coberta com uma lâmina de vidro temperado, tratado com uma substância antiaderente e antirreflexo, emoldurado usando um quadro de alumínio. Na parte de trás do painel fotovoltaico há 2 condutores provenientes de uma pequena caixa preta. Esses cabos são usados para ligar os painéis solares fotovoltaicos em conjunto, formando uma série de painéis fotovoltaicos. Esse conjunto de painéis fotovoltaicos é então conectado através de cabos de corrente contínua ao inversor solar. Número 3. O efeito fotovoltaico, o processo que gera eletricidade. Os fótons são partículas de luz que percorrem o trajeto do Sol até a Terra em 8 minutos e 20 segundos. Na imagem, temos uma explicação básica do que acontece quando os fótons atingem as células solares. Quando os fótons atingem as células fotovoltaicas, eles fazem com que alguns dos elétrons que circundam os átomos se desprendam. Os elétrons se movem, deixando um espaço vazio. Esses elétrons livres vão migrar através da corrente elétrica para a parte da célula de silício que está com ausência de elétrons. O espaço vazio é preenchido por um novo elétron e o processo continua. Durante o dia todo, os elétrons irão fluir em uma direção constante, deixando os átomos e preenchendo lacunas em átomos diferentes. Esse fluxo de elétrons cria uma corrente elétrica, a chamada energia solar fotovoltaica. Enquanto houver incidência de luz, os elétrons continuarão a se livrar dos átomos, criando assim uma corrente elétrica. As placas fotovoltaicas podem ser feitas com outros materiais fora o silício, porém, este representa 90% das placas solares existentes no mundo. Dentre os benefícios das placas fotovoltaicas, temos que as mesmas são um recurso renovável, não poluem o meio ambiente, não é barulhenta, possui fácil instalação, é a fonte de energia mais barata e pode ser usada em áreas isoladas da rede elétrica.